galera, a gente começa agora o vídeo aqui, ao som maravilhoso, né, dessa banda linda e show de bola, Green Day. Hoje a gente começa, né, a gravar esse vídeo do Pega Fogo Redação, que é um vídeo mais longo, que é um vídeo bem mais massa de ser discutido, um vídeo bem mais massa de ser gravado, porque aqui a gente tem mais espaço, a gente tem mais dicas, a gente tem mais teoria, né, pra você deixar cada vez melhor o teu texto, a tua redação, porque a nossa missão é justamente essa, fazer com que você fique cada vez melhor, a cada dia, a cada semana, a cada mês, até a caminhada final, que é, né, o bendito Enem, lá no final do ano. Okay? Então, meu nome é Gabriel Xavier, né, eu consultor do Quero Mil junto com vocês E aí, mais uma vez, né, eu aqui novamente, consultor George, mais uma vez trazendo mais informações para contribuir para a gente chegar nesse tão sonhado 1000, né, isso, Gabriel. E cá estamos, né, com muitas informações, muita coisa para discutirmos, para que vocês possam usar no texto de vocês. E mais uma vez, usem, pessoal, usem. Esse é o momento de vocês adquirirem o conhecimento, beleza? E aí, pessoal, é um prazer imenso a gente estar aqui, tá, com vocês. E enfim, sem mais delongas, vamos dar início ao vídeo do Pega Fogo Redação, beleza? Então bora lá, ó. Seguinte, o tema vocês já viram lá no Keep Calm and Começa a Semana. Então não preciso aqui, obviamente, eu vou repetir, mas a gente espera já que vocês tenham pesquisado coisas, ido além, né? O ideal também, pessoal, é que vocês não fiquem, não podem ficar tranquilos, sem problemas, esperando também, assim, por materiais, né, no dia exato. Então, assim, no dia do Keep Calm, quando vocês, né, ouvirem, né, saberem lá o tema, já é pra ficar ali, né, com dúvidas, né, a cabeça a mil, para quando você chegar na hora do momento do texto, já tá ali profissional, tranquilo? Então, assim, ó, o tema a gente já sabe que é sobre populações de ruas, né, especialmente, né, sobre de como a questão das populações de rua, das pessoas que vivem em situação de rua, reflete ou são, né, de fato reflexos de uma, desigualdade, né, ou desigualdades no plural, né, nesse nosso país aí lindo e maravilhoso. Então é o seguinte, esperamos que vocês foram ali além, né, pra gente agregar cada vez mais. Então, populações de rua, tá, 2 pontinhos, né, pra gente especificar, dar aquele pá, aquela cravada final, reflexos da desigualdade no Brasil, né, nesse nosso país aqui, como já falei, só para reforçar. E aí já de início a gente percebe isso, né, Gabriel, que são reflexos. Então é necessário que você, para você não tangenciar esse tema, que você mostre esses reflexos, que não é apenas um, e aí você já pode usar isso na sua problemática, né, pensar quais são esses reflexos na sociedade, mesmo esses reflexos da desigualdade nessa questão. Perfeito, que a gente está perfeito. E aí, para dar início mesmo, inicialmente, antes de entrar em elementos, em estratégias argumentativas, falar o porquê do tema. Então, assim, a gente sempre justifica, porque tudo é importante, né? Tudo na vida da gente é importante ter um justificativo muito plausível. Então, a escolha do tema ela foi pensada com muito carinho, depois de muita discussão dos integrantes, porque, pessoal, você já deve ter se deparado assim, em diversas situações, em diversos contextos, e aí é muito interessante pensar isso, né? Essa problemática da população de rua, George Milzeiro aí, que está nos assistindo, não é mais uma peculiaridade das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Esse negócio está se alastrando para os interiores, né? Para a zona mais interiorana, né? Que onde até então você tinha uma noção de cidade muito pacata, né? Com aqueles moldes colonialistas, né? Daquela praça. Isso. Gente, presta atenção, né? Sempre tem essa coisa daquela praça, e de frente da praça sempre tem a igreja matriz, né? Aquilo ali é puramente, aquilo ali é puramente colonialista, né? As cidades foram projetadas daquele jeito. E aí nunca mais olhem para sua cidade agora sem lembrar do que eu falei agora. E aí, volta e meia, você percebe que existe, não só, gente, não limitem o pensamento de vocês sobre populações de ruas só a partir daquelas pessoas que dormem na rua, tá? Mas pessoas que, por exemplo, os mendigos, eles se enquadram nesse contexto, tá? Geralmente você tá lá na sua casa lá de boa assistindo televisão e a pessoa bate na porta lá, né, uma mulher geralmente, com seus filhos, né, mas esse contexto, né, sim, dos filhos, né, sempre tem uma mulher com 2 crianças, quando não é só as crianças pedindo esmola. Eu tô falando isso pra gente pensar que esse conceito de população de rua, ele é amplo, tá? Enfim, e aí também se encaixa nessa discussão, né? Então, assim,
E aí entra na justificativa do porquê que a gente escolhe esse tema. Porque é algo que já faz parte da nossa realidade, seja no centro urbano, seja no interior. E isso também a gente pode perceber o quanto isso é um reflexo da desigualdade, Gabriel, porque o quanto a desigualdade tem aumentado no Brasil. Da forma que tu falou, né, que antes era mais algo mais urbano e agora está voltando mais para a área do interior. A gente pode pensar nessa questão da desigualdade, né? Como é que ela tem se desenvolvido no Brasil, já que a gente consegue perceber que a desigualdade está ganhando essas, como é que eu posso dizer, ramificações para chegar até no interior, que seria antigamente como algo mais que todo mundo estava no mesmo nível social, mas que agora até no próprio interior já existe essa desigualdade, né, que vai gerar esses problemas. E aí é só muito bacana, né, justamente esse bate-papo interativo, porque como você falou aí agora, já dá para lembrar, George, aqui sobre a discussão sobre migração. A gente vai entender isso melhor já. Deixa eu só falar uma coisa que é muito importante. Recentemente houve, né, aquele encontro do G20, são as 20 maiores economias do mundo, né, só países desenvolvidos, com educação lá em cima, com trabalho lá, os índices altíssimos. Nesse encontro do G20, nesse ano, se discutiu, Milzeiro aí que está nos assistindo, como é que ainda existem tantas pessoas pobres em situações de rua. Olha aí como a discussão foi parar lá, né, nesse ano foi na Suíça, se não me falha a memória. Como é que a elite está discutindo essa questão? A minha fala nesse sentido já é uma dica para você pensar essa questão. Você pode tranquilamente, sem desrespeitar ninguém, tá? Tem muito cuidado com isso, falar de como esses encontros que tem como objetivo discutir a economia do país e pensa a pobreza, tá? Então não perde a linha do raciocínio, né? Acaba que fica muito no campo da teoria. Você não pode falar dessa forma, mas você fala o seguinte, ó, por exemplo, no ano de 2019 houve outro encontro do G20. Aí você coloca lá, né, o travessão, né, e fala que é o G20, o encontro das grandes 20 maiores economias do mundo, onde foi discutido a questão da pobreza no mundo, né? Ou seja, fica aquela coisa a concentração de renda ainda fica na menor parcela da população mundial, enquanto que a maioria, né, fica ali em situações de clara pobreza, de descaso social. E aí é pensar essa relação. Pensar por quê? Porque aí você abre realmente diversas abas ali de pensamento mesmo. E como você consegue relacionar isso no seu tema. Então, lembra disso com muito carinho. E aí, obviamente, não fiquem só com a minha fala. Vão atrás, né? Coloca lá na internet, no Google aí, esperando por vocês para colocar lá G20, discussão, entre outras questões, ok? E aí, só para finalizar a justificativa, que é muito importante, o porquê do tema está justamente relacionado a tudo isso que a gente acabou de falar. Não tem como fugir de uma realidade iminente. Ela está aqui, ó, cheirando aqui o nosso, né, como a gente diz bem no cearense, né? Tirando nosso cangote aqui. E a gente às vezes fecha os olhos, né, e finge que não vê. Mas não adianta. Não adianta. Tem coisas que não adianta fechar os olhos, elas acontecem diariamente e tem que pensar isso e como isso é importante de ser compreendido. E você que está se preparando para o Enem tem que ter um domíniozinho ali, nem que seja muito básico, sobre essa temática. Ok? Então, para pensar já de cara, a gente depois vai estar, obviamente, dando dicas de como você pode, né, e deve usar isso. Mas de cara a gente aponta, Milzeiro, ó, colinha aqui, né, seja de praxe, 6 temas. Não temas. São 6 problemáticas. Sim, que você já pode usar na 6 problemáticas. Então, quando você ouvir o tema na tua cabeça, populações de rua, reflexos da desigualdade no Brasil, já pensa de cara 6 problemáticas. Primeira, o conceito e o que seria viver em situação de rua. A discussão sobre como o desemprego, né? O desemprego enquanto um elemento estrutural, ou seja, ele acontece aqui, acontece ali, acontece no país todinho. Então, em todo canto desse país, gente, tem pessoas vivendo em situações de rua. É triste, mas, né, como a minha avó dizia, é triste, mas é verdade. A discussão, muito importante, já foi até tema de Enem, sobre a migração. Imigração, né? Migração às vezes tem uma diferenciação pequenininha, mas a gente esclarece já isso. A dependência química, quando o sujeito sai do berço familiar, quando o sujeito desintegra
né, a composição familiar dele, passa a viver na rua a partir do convívio com pessoas, né, usuários de drogas. Que já entra na outra problemática que seria a Isso. família, né? E aqui no Brasil a gente já viu, porque a mídia já retratou muito que são a questão das cracolândias, e isso também é muito importante ser compreendido. A questão da família, também é muito importante, e, como a gente estava falando aqui, estava discutindo antes, né, porque a gente discute muito para se preparar para gravar para vocês, isso é importante ser dito. A gente estava discutindo o seguinte, quando você fala de populações de rua, e aí eu digo que se existe população de rua é porque tem pessoas na rua, isso é óbvio. Sim. A gente tem que pensar no outro lado da moeda, que é o seguinte, a moradia, gente. Direito à moradia está previsto em Constituição. Olha aí outra dica 1000 para você. Dá uma olhadinha lá na CF, lá, tá, de 88, nossa Constituição, nossa Carta Magna, né, essa coisa que rege todo o âmbito jurídico, legislativo, enfim, tudo que a gente entende, né enfim, por essas questões. Só voltando à questão da família, Gabriel, também a gente pensar, tipo assim, no que é que exclui, né, da família? Quais são os problemas também que levam, por exemplo, a pessoa a ter essa questão familiar, né? Então, tudo aquilo que foge do padrão provavelmente vai ser uma forma de afastar o ser da própria família, né? Porque a família não aceita e aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou buscar a rua para viver de alguma outra forma que na realidade o lar familiar deveria ser a saída para isso. E quando isso não acontece, a única saída seria, por exemplo, a rua, né? Perfeito. E aí, assim, gente, vamos ser bem realistas. Aqui não tem maquiagem, não. Vamos ser bem realistas. Todo mundo aqui já sabe, ou se não sabe, vai saber agora, que essa questão sobre discutir família, sobre discutir a questão do desemprego, está totalmente relacionado. Porque imagina só, quem aqui não tem aquele amigo assim mais relaxadão, né, Jorge? Que tá nos seus ali 25 anos, olha que beleza, né? 25 anos morando ali com o pai, com a mãe. Quem não? E aí não foi encontrar, não é interessante trabalhar. A dependência. Tá tudo aqui tranquilo, tô de boa. E aí, beleza, existem contextos em que isso é muito bem visto. Sim. A família acolhe maravilhosamente. E aí adora até isso, né? E as próprias pessoas se orgulham disso, né? Eu não preciso trabalhar, eu não preciso trabalhar disso porque eu tenho minha família. Perfeito. Mas aí tem família, já acho que o negócio, né, que a gente diz aqui no Ceará, o buraco é mais embaixo, gente. Diz que tem já aquele bordão, vagabundo tem que trabalhar. Isso. Gente, perceba como essas falas, elas são violentas. Verdade. Na primeira vez pode ser que tenha um tom de brincadeira. A gente está falando isso para tentar contextualizar, tá? Primeira vez pode ter que ter um tom de brincadeira. Você leva de boa. Na segunda vez... Gente, imagina só na 10ª vez. Não tem mais graça não, gente. Afeta de uma forma imensa. Né? Então percebe como essa questão da família e de outro fator muito importante, que é o fator do desemprego, está relacionado com a população de rua. Não só a população no sentido amplo, mas no conceito de situação de rua. Aquele sujeito que, no belo dia, decidiu largar a família e aí vou morar na rua, vou conhecer uma galera ali, vou começar a vender coisa, enfim. Dá o jeito, se vira na rua. Né? Isso é uma problemática, isso é questão social, isso é problema do governo federal, gente. Pode acreditar, não só do governo federal, mas enfim, desse conjunto de órgãos, né? Sim. O governo, tanto enfim, se for um estado, a gente pode também pensar no governo estadual. Política pública. Política pública. Fica até bem melhor. Então esquece o governo federal. É questão de política pública. Não questão de política pública, mas questão de falta de política pública. Porque, pessoal, não é normal. Lembra, a gente falou do G20 no início do vídeo, né, desses países desenvolvidos? Nesses países desenvolvidos, né, também não vou dizer que é conto de fato, também não é isso, gente. Mas, quando você começa a perceber que tem muita gente na rua, Jorge, e tem 14 milhões de desempregados, algo de certo, né? Como é que a gente fala, né? Algo de certo. Algo certo está errado. Algo de certo está errado, gente. Isso é problema e tá faltando alguma coisa, tá faltando um apoio, né? E tudo é necessário ter essa percepção, né? Que na realidade parece que tá acontecendo e deixa acontecer, aquele empurrar com a barriga mesmo. Isso. E tudo acaba desembocando na discussão sobre economia, que é uma questão que pouco brasileiro entende. Pouco brasileiro entende. Você quer, tem que quebrar esse protecionismo, porque as empresas têm que vir para gerar emprego. E o Estado, ele sempre, ele se resguarda, né? Nunca é problema do Estado. Tá acontecendo alguma coisa que tá levando as pessoas a irem pra rua. O problema não é nosso. Não tem aquela questão de, vou entender esse processo, o que tá acontecendo?
E aí, de novo... É aquela mesma coisa que a gente discutiu sobre a educação, né? A questão da autoavaliação, Isso, perfeito. de perceber o que está acontecendo, porque na realidade não existe essa percepção de que quem são os verdadeiros culpados. É sempre colocado para outro. Perfeito, né? perfeito. E fica essa interligação entre todos esses elementos. Agora vai a outra dica mil mesmo aí. Tenham cuidado para não escrever sobre tudo. Sempre é importante frisar esse aspecto. Pegue 2 exemplos, pegue 2 discussões e discorra sobre. Quer escolher... seleciona lá na tese, né? A sua tese você vai ter que ter 2 núcleos. Também esses núcleos não podem ser tão distintos, né? Tão diferentes, tão divergentes. Mas você tem que selecionar, porque senão seu texto vai ficar sem... perde a coerência, né? Isso. E aí perde uns pontinhos, pontinhos importantíssimos nas competências ali. Enfim. Quem quer tirar 1000 não pode perder nenhum ponto. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Quer discutir desemprego, quer discutir migração? Gente, fica à vontade. Agora, como o Jorge falou, seleciona 2 ali e começa a desenvolver esses 2, que fica muito massa. E aí, vamos lá. Conceito, agora vamos começar devagarzinho para a gente entender aqui, bem legal. Inicialmente, o conceito de situação de rua, ele está relacionado, como eu já falei inicialmente, para reforçar a discussão. Há pessoas que vivem na rua. Grande coisa. Não, calma, também não é assim. Mas porque tem que ter cuidado. Porque uma coisa, Milzeiro, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Uma coisa é quando você está discutindo a partir do campo do senso comum. Que é isso? É quando você discute, vou ser bem resumido aqui, da boca para fora. É quando você não tem muita pesquisa e nem muito embasamento para falar sobre determinado assunto. E fica muito perceptível isso no texto. E você fala, por exemplo, se eu chegar senso comum é como um professor diria na universidade, é conversa de bar, gente. Tá tomando tá conversando sobre tudo, aí você acha que é o rei do conhecimento. É basicamente aquilo ali. Mas aí tem que ter cuidado, porque quando eu digo, né, que você tem que ter cuidado para discutir no campo do senso comum, e quando você sai dele, vai para o campo científico, que seria isso? Você leu sobre, você leu artigos, leu pesquisas, leu trabalhos, leu diversas coisas. Então você tem mais propriedade. Essa discussão sobre senso comum e campo científico. Senso comum, campo científico. Senso comum, conversa de bar. Não tem pesquisa, não tem conhecimento aprofundado, não tem teoria. E se tem pouco. É o que o Pierre Bourdieu chamaria de senso comum erudito. As pessoas acham, isso é maravilhoso, as pessoas acham que realmente entendem sobre política, sobre educação, sobre tudo. Não tem nada, porque não leu muito. E aqui está o campo científico, que é um campo de relações conflituosas. Então você tem mais propriedade. Eu li, eu pesquisei e fui atrás. Então, em situação de rua, na discussão sobre teoria sociológica, seria, de novo, né, essa definição sobre pessoas que vivem na rua, mas não necessariamente você precisa limitar essa situação a um só aspecto. Professor, então situação de rua é aquele cara que dorme na rua? É o cara que mendiga? É também. É o cara que tá lá no sinal fazendo malabarismo para ganhar um trocado? É também. É o cara que, não sei, gente, tá vendendo bala no ônibus? Às vezes é também. Que passa na sua casa pedindo ajuda. Gente, tudo isso são integrações, né? Posso falar assim, integrações conceituais para pensar a situação de rua. Só voltando um pouco, Gabriela, quando tu falava das informações, né, do senso comum. Sim. O Enem, ele pede que a gente tenha um repertório sociocultural, né, que é tudo aquilo que a gente adquiriu durante a vida, supostamente. E é isso que a gente está passando para vocês, né, para vocês terem esse conhecimento. E quando você entra no senso comum, acaba que seu repertório ele não fica legitimado, né? E aí a pontuação que você deveria receber quando você deixa muito senso comum no seu texto, acaba que fica perdida até aquela informação que você coloca, né? Porque tem que ser legitimado mesmo, tem que ser de conhecimento geral, mas, porém, você tem que demonstrar que você tem um conhecimento para além, não só como se fosse um conhecimento de cotidiano do dia a dia, mas que você vivenciou experiências acadêmicas ou experiências mais profundas, né? Pesquisas, que você sabe falar sobre esse assunto. Em outras palavras, gente, é fugir dos achismos. Exatamente. E presta atenção, gente, isso é muito importante. Fica muito nítido quando o teu texto está repleto de senso comum. Muito você começa a escrever lá, e aí você é perceptível que você não pesquisou sobre, você só está relatando, é um achismo. E achismo a gente não gosta, quando eu falo a gente, né, falo do ponto de vista de corretor mesmo, do ponto de vista de um educador, enfim.
de infinitos pontos de vista. Isso. Eu já até recebi uma redação e eu fui, né, fazer um laboratório. Sim. E a aluna, eu disse, né, não tá muito senso comum, tá muito assim, muito vago, né? A Uhum. pessoa não consegue aprofundar Isso. realmente no assunto. E aí ela disse, não, mas é porque eu realmente dessa vez eu não sabia falar. Então a gente acaba pensando que vai enganar, que eu tô falando aqui, mas a gente percebe que você não tem propriedade para falar sobre aquilo, né? Isso. Quando você... E aí fujam disso, pelo amor de Deus, gente. Fujam desse negócio, desse senso comum, dessa coisa vaga, porque isso não agrega em nada, pessoal, sinceramente. E saibam que tudo que está lá no texto está muito claro pra gente, né? Não tentem enganar o corretor, porque isso é muito complicado. É complicadíssimo. Continuando, a gente acaba entrando na discussão sobre desemprego, mas não só desemprego, e sim no desemprego estrutural. O que seria isso? É pensar essa relação como se fosse um sistema mundo. Seria isso também. Tá todo mundo junto, gente. Tá todo mundo junto e misturado. O desemprego num país ele não afeta só o estado do Ceará. Ele afeta o estado de São Paulo, Minas Gerais. Enfim, infinitos de todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo sofrendo com a mesma problemática. Tá todo mundo vivenciando, né, essa subida, esse aumento de pessoas indo pra rua. Tá todo mundo vendo isso. Isso não é mistério. Se isso não aparece na mídia, que de fato não aparece muito, não significa que não exista. Então vão além também dos muros da mídia, gente. Vamos pesquisar, vamos, e como eu falei, do campo científico, vamos atrás de ciência, vamos atrás de quem produz conhecimento. Que lá é onde estão os bons, né? Aquela coisa do siga-me os bons, sigam eles também, tá? Sigam os bons, que eles têm muito a te ajudar. E o desemprego estrutural é justamente isso, é pensar como a questão do desemprego, ele desestimula a perspectiva de vida do sujeito. Poxa, eu tô há 5 anos sem trabalhar, cara. Tenho 3 moleques em casa, a mulher também não trabalha, a família toda tá vivendo um caos. Tem que fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cara, descobri, George, que o cara tá lá no semáforo ganhando... Cara, ele tá ganhando 100 conto por dia. Isso assim... Tá entendendo, gente? Como essa discussão é delicada? Você procura mecanismos, você procura novos meios para ter um sustento da família mesmo. Não é para pensando em algo além disso. É do sustento do dia a dia mesmo. E aí existe até aquela crítica, né, de que tipo, quem tá no sinal tá perturbando, tá tipo, tirando a paz dos outros, ou quem tá mesmo dentro dos ônibus, né, vendendo alguma coisa. Mas não se percebe essa questão mesmo do desemprego e da necessidade de recorrer a alguma outra saída, né? E outra coisa também, né, sempre em tom de crítica, porque é interessante, essa coisa de que existe emprego para todo mundo, isso não é verdade. Se existisse, não tinha ninguém desempregado. Exato. Então tá muito na cara que isso é falácia. Tranquilo, a gente espera que esteja muito claro. E aí a gente já pode até retomar aquele questionamento que a gente estava fazendo antes do vídeo, né, da questão das próprias favelas, né? Sim. A busca por que já entra na questão da moradia. Da moradia, né? A gente já tá perfeito. pulando. Mas aí também a questão do desemprego, né, das saídas que precisaram ser encontradas a partir da abolição, né, da suposta abolição, o que foi que teve que acontecer. Então, entra no aspecto do desemprego e entra no aspecto da moradia, né? Que a gente pode fazer uma alusão em relação a isso. Eles não tinham para onde ir, foi o que eles tiveram que fazer, construir as favelas, né? Tanto que, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente, é constituído por muitos morros, né? E aí entra essa questão da moradia e também a questão do desemprego. Quais foram as saídas que os negros, né, que até então eram escravizados, buscaram, já que eles não tinham empregos, né, naquela época? O que foi que eles conseguiram encontrar? Então dá para fazer essa relação com o Brasil atual. Perfeito, né? Perfeito. A moradia, questão de desemprego, questão de construção, né, de um novo espaço urbano, tudo isso está relacionado, gente. Que também está relacionado, está tudo relacionado, e também está relacionado à questão da migração. Sim. Migração, né, que seria aquela coisa que a gente ouve muito demais, assim, tem livro didático que é uma maravilha, tem aquela imagem, meu Deus do céu, os retirantes, que se não me engano é do Portinari. Sim, é do Portinari. O Portinari desenhou o livro didático, tem direto. Sempre. E aí ficou muito estereotipada a figura dos nordestinos que precisavam ir para algum lugar. Gente, não tem só migrante nordestino não, tá? Pelo amor de Deus, vamos fugir dessa caixinha também.
que a gente aprendeu a ficar nela. Né? A migração está relacionada a isso porque parte do pressuposto de que aqui não tem emprego, Jorge, aqui não tem perspectiva de vida, eu tenho que sair desse negócio. Isso. Eu tenho que sair daqui e tenho que procurar emprego, tenho que procurar sustento de vida em outro lugar. E isso está intimamente relacionado ao aumento de população de rua. Se você sai, exemplo, do Ceará e vai para Porto Alegre, vamos sair daquele eixo ali, aquele triângulo ali, né? Chegou lá, não rolou. Não tinha nada, a galera não foi com a minha cara, bando de preconceituosos, nordestina, isso e aquilo. Porque já dificulta, né? Acabou o dinheiro, não dá pra voltar pro Ceará. O que é que eu faço? Vou me virar. Vai pro sinal. Vai vender bombom. Gente, se vira. O cara se vira. E esse se virar, ele tá relacionado a de como o cara passou a ser um morador de rua. Isso. De como não foi uma escolha. Isso, não foi. Nesse caso, a gente percebe que não é uma escolha, mas é uma saída mesmo. Isso. Na realidade foi uma busca, ele saiu do lugar dele, Isso. né, pra ir pra outro, buscando uma melhoria, e quando chega lá se deparou com isso aí. E aí, o que É triste, né? É triste, mas a gente está discutindo também sobrevivência. Isso. Ou eu faço isso ou eu morro de fome, né? De como é que está relacionado também, gente, com violência, né? De como é que está relacionado com as pessoas, às vezes até mesmo cometem delitos, né? Uhum. Não consegui, vou pegar aqui. E aí entra a questão da criminalidade, que isso é uma outra discussão, mas está também relacionado. Tá tudo, gente, tudo interligado. Continuando, a gente esbarra aqui nesse negócio aqui enjoado, que é dependência química, gente. Triste, né? Tem os casos das cracolândias aqui, especialmente em São Paulo, né? Aquela região do Capão Redondo, que é super conhecidíssimo. Muitas bandas de rap, né? Tem muitas alusões àquela região. Não pelo fato, pelo amor de Deus, não é pelo fato deles apoiarem, né, as cracolândias, né? Porque é uma população muito carente, né? Sim. É uma população em que você vê que o Estado não olha que precisa de um olhar, exatamente. É isso que o rap faz, né? Ele vai lá e olha para aquilo que está sendo abandonado. A gente tem que olhar. E então fica muito pobre a tua visão se tu acha que no Capão Redondo só tem drogado, tá, gente? Isso é uma crítica minha com vocês mesmos. Aquilo ali é uma região que tem gente de bem, trabalhadora, gente como a gente. Agora, e as que não são necessitam de uma atenção, né, para sair daquela situação também. E a gente pensa a questão de novo de como o Estado ele é deficiente, de como o Estado ele não olha, de como não chega política pública, de como não chega educação, de como não chega política mesmo de verdade, de como não chega saúde, de como não chega saneamento básico, não chega nada. Eu lembro que houve um período em que, tipo, lá na Cracolândia, eles queriam acabar com a Cracolândia. Então, o que foi que eles fizeram? Colocaram os policiais para retirar as pessoas, os usuários de lá. Aí, tipo, é aquela mesma perspectiva. E aí, para onde é que eles vão? Né? Como é que se resolve um problema, gerando milhares de outros, né? Perfeito. Dá pra fazer uma relação com isso numa argumentação sua, né? Exato. Será que a saída é só tirar os caras de lá? Pô, gente, eles vão achar outro lugar. É o governo sendo governo, né? Eles não vão deixar de usar droga porque eles levaram ali um acocho, né? Exato. Digamos assim, do Estado. Eles não escolheram estar ali, né? É aquela questão de marginalidade. Se eu sou marginal e eu encontro outro que vive na mesma perspectiva que eu, então a gente vai se juntando, né? E criando esses espaços. Perfeito. Mesmo. E outra coisa, pessoal, pensem a questão da dependência química como doença mesmo. Eu não sou aqui formado na área de discutir essas relações do ponto de vista biológico, mas são doenças, né? São pessoas doentes que precisam de ajuda. Seja do Estado, seja da família, seja de pessoas próximas às vezes. E de como isso está relacionado à população de rua. Essa doença que é questão de saúde pública, que é questão de governo mesmo, política pública, sim. E logo torna-se população de rua, logo se torna um sujeito em situação de rua. Sim. Beleza? A gente está relacionando tudo isso para você pensar. Por fim, creio que sobre esses elementos, creio que não está muito desligado dos outros, mas entra a questão da família, que eu acho que já foi um pouco falado, né? Sim. Que é de como as pessoas saem desse berço familiar e vão se encontrar em situações de rua, tudo pensando todos esses elementos de forma conjunta e argumentando. E eu acho que a família, essa questão familiar é uma questão que pode muito ser encaixada com as outras, né? A gente acaba percebendo, por exemplo, a questão da dependência química, ou a questão do desemprego, até que tu colocou aquele exemplo, tudo isso vai afetar na questão familiar. Né? Se eu sou um dependente, minha família não consegue custear, né, o meu uso,
das drogas, e aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar É uma situação caótica mesmo, Exatamente. calamitosa mesmo. Pessoal, então assim, a gente termina essa primeira parte aqui sobre esses elementos, e aí eu vou começar a falar um pouco para vocês agora sobre uma parte mais de um referencial teórico, rapidão, que eu acho que é muito importante. No repertório insano, eu trouxe esses dois nomes, que é o nome do sociólogo francês Robert Castel e da socióloga Simone Weil, né? Que são dois conceitos que são muito importantes de ser compreendidos. Ah, professor, mas eu não vou usar isso na redação. Gente, que bom que você conseguisse usar, a gente torce muito. Mas se isso vai ajudar você, né, a enriquecer melhor, né, o teu intelecto, já está também valendo demais. Então vamos lá, ó. O Robert Castel ele vai discutir a questão da desfiliação, nessa coisa da no sentido de negação, filiação social. Então assim, o que é que eu quero falar para vocês? Vamos deixar um pouco de lado essa discussão sobre o conceito de excluído. A gente não está falando de uma foto no teu celular que tu vai lá, não gostei, vou apagar. E aí vai pro beleléu. Você não vê mais aquele negócio. A gente está falando de gente, de carne e osso. A gente está falando de sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a gente tem que ter um pouco mais de expertise. Assim, a gente tem que ter um pouco mais de delicadeza para tratar esses assuntos. Sim. Então, imagine só, para a gente entender esse conceito, uma empresa, né? A empresa quer expandir os negócios e ela vai buscar filiações. Não deu certo, você desfilia-se. Não deu certo, não quero mais. Mas, vamos supor que depois eles queiram voltar novamente. Você vai e se filia de novo. Percebam, é uma relação muito fácil até. Sim. Porque depende de ambas as partes. E aí a gente pode até pensar também, voltar, que a gente já tinha discutido antes, a questão da família mesmo. Sim. O desfiliamento, né? A questão de filho mesmo, da própria palavra, da etimologia. Perfeito. Porque aí vai entrar na questão familiar. Por que não fazer esse comparativo de desfiliação social para perceber até mesmo dentro da própria família que existe essa desfiliação, né? Uhum. Que aí o membro ele vai se perceber como algo que está distante, a família não está conseguindo, como é que eu posso dizer, se relacionar bem, né? Com algum padrão diferente, ou com a mesma questão da dependência química, eu vou me desfiliar da minha família, né, que seria a saída para buscar a FOA, e aí fazer esse comparativo com essa questão da desfiliação mesmo. Desfiliação. É isso. Muito massa o que o Jorge falou. É praticamente isso, gente. É justamente isso, na verdade. Essa discussão sobre desfiliação, ou seja, como eu falei, voltando ao meu exemplo da questão da empresa, depende muito de ambas as partes, por quê? Porque depende, obviamente, do sujeito de querer filiar-se novamente à sociedade ou à família, enfim, mas também depende dele de não querer filiar-se, então é um conceito muito tênue, né, muito frágil ali, de pensar essa relação. E também a questão de, tipo assim, se eu quero que ele se filie de novo à minha empresa, por exemplo, eu vou ter que buscar estratégias para isso, né? Então, da mesma forma, se eu quero realocar supostamente um indivíduo na sociedade, então eu tenho que mesmo buscar estratégia para que isso possa acontecer, né? É isso. E o segundo conceito seria o da Simone Weil, que seria o conceito de enraizamento ou desenraizamento, que é um conceito mais próximo da gente, né? A gente lembra logo de planta, né? De raiz, e de como ela é arrancada, percebe? Como o sujeito é arrancado da sociedade, como ele é desenraizado, e de como ele pode voltar de novo a enraizar-se também na sociedade. Então são dois conceitos que eu quero deixar claro uma coisa, são dois conceitos que você pode usar tranquilamente para substituir totalmente o conceito de excluído. Né? Que já é uma saída do senso comum. Isso. Né, o que esses intelectuais estão dizendo é o seguinte, ó, não dá para excluir gente. Não dá. Uhum. A gente pode desenraizar, a gente pode desfiliar, mas não dá para excluir. Ok? Pra gente perfeito, pra gente sair do senso comum e pro campo científico aqui, ó, pesquisa, teoria. Saindo da discussão referencial teórico, a gente está chegando ao fim aqui do vídeo, mas a gente não pode deixar de falar, obviamente, como você pode usar isso. Então, assim, só para fechar essa questão do referencial teórico, fica à vontade, pessoal, para citar o Robert Castel. O sociólogo francês Robert Castel traz o conceito de desfiliação social, que seria essa noção, né, de uma não exclusão desse sujeito e de como pode ser pensado a ressocialização desse sujeito na sociedade, na família, de como o governo pode agir em relação a isso. Então são infinitos modos, são infinitos meios de você pensar essa discussão. A gente agora vai para a parte, né, que é também muito importante, que seria, né, George, a parte da bendita conclusão, que é o terror, é
é o terror de quem escreve redação. Escrevo bem pra caramba, chego na conclusão, não sei fazer nada. Então, Me a perdi gente, todo no texto. no né? repertório insano, perceberam lá que tem, né, um exemplo de conclusão para você pensar mesmo. Pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer copia e cola não, tá? E Leia. mais uma vez também pensando no plano de Isso. texto, né? Se você está discutindo sobre uma coisa, eu pensei, vou deixar para fazer a minha conclusão depois. Aí eu vou fazer a minha intervenção, aleatoriamente pensando no tema, claro, mas aí desvincula daquilo que você já tem discutido durante o seu desenvolvimento, aí o texto vai ficar um pouco meio que disperso e você vai perder pontos, né? Perfeito. Então, vamos pensar nisso. E a gente trouxe esse exemplo aqui para vocês, e aí mais uma vez a gente vai falar. Aqui a gente tem falado muito sobre a questão da saúde, né? Então, você só poderia usar essa conclusão se você tivesse discutido sobre essas relações, né, no seu desenvolvimento. Como foi que a gente pensou aqui nessa proposta de intervenção? Eu vou dar uma lida e a gente vai analisando, certo? E aí vamos lá, iniciaria. Frente à situação apresentada, né, retomando a discussão que foi colocada, que isso é muito importante, a questão lá de você, que até a gente falou no podcast, a questão de ligar os parágrafos mesmo, né, não deixar o texto solto, é necessária a questão dos elos coesivos. Vamos lá. Frente à situação apresentada e reconhecendo a complexidade de se prestar assistência de qualidade às pessoas que vivenciam situação de rua, deve ser reforçada a inclusão do tema na formação acadêmica de graduandos da área da saúde para que conheçam e futuramente incorporem esse aprendizado às suas práticas profissionais por meio, percebam aí o meio, né? Que eu me perdi. Por meio do ensino. Por meio do ensino, pesquisa, extensão e educação profissional permanente. Lembra quando a gente falou lá no outro Pega Fogo Redação também da questão, né, da graduação aí de... A docência. Exatamente. Do investimento na questão da graduação mesmo, né? Saindo do ensino básico. Porque tudo, pessoal, permeia a questão da graduação, né? Porque são os campos de conhecimento que vão voltar para a sociedade. Então, é muito importante vocês pensarem sempre nisso também nessa proposta de intervenção, né? Já que vai ter sempre algo positivo que vai retornar para a sociedade. A sociedade vai e alguma coisa, né, retoma. Perfeito. E aí, pensando nisso, deve-se investir na formação de pessoas críticas, capazes de atuar no atendimento de forma comprometida com as particularidades dos modos de vida e das necessidades de saúde das pessoas em situação de rua e, dessa forma, assegurar a equidade e a atenção integral à saúde desse grupo específico. Então aí, tudo bem amarradinho, explicado. Sim. O que e como e quais seus impactos, né, sobre essa questão da conclusão de como cada coisa deve ser feita. Maravilhoso. Leiam, se apropriem. Tá bem explicadinho, não tem dificuldade. Né? O que a gente quer realmente é que você comece a abrir a tua mente, a pesquisar mais, a estudar mais sobre isso. Tá? E é isso. A gente fica por aqui. Carinho especial, maravilhoso. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Estudem muito. Pra gente tirar 1.000 nessa redação. Dá facinho no Enem aí, ó. Não assusta ninguém. Não assusta É isso mesmo. Estamos contando com vocês, certo? Da mesma forma que vocês contam com a gente está contando com vocês, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. E vamos lá. Abração. Escrevam. Tchau, Até tchau. a próxima. Valeu, gente.